terminarem lá, voltem rapidamente aqui para o templo, porque Deus tem algo ainda reservado aos irmãos para esta noite. Amém, queridos? Amém. Jeremias, capítulo 17, versículo 17. A palavra do Senhor diz assim: não me seja por espanto, meu refúgio és tu, no dia mau. Vamos repetir, meus irmãos, a segunda parte do versículo, só, juntos. Meu refúgio és tu, no dia do mal. De novo. Meu refúgio és tu, no dia do mal. Senhor, a tua palavra, ela é a verdade. E ela é a verdade absoluta para as nossas vidas. E nós estamos aqui porque cremos nessa palavra. Cremos na benevolência, na graça, no poder, no amor de Deus para com as nossas vidas. Nos abençoe nesta noite e nos dá vitória, porque precisamos da tua vitória. Fala aos nossos corações, desagrava os ouvidos, limpa o coração, para que essa semente caia em nosso coração e ela frutifique, em nome de Jesus. Amém. A igreja se assente. Glória a Deus. Amém. Meus irmãos, essa palavra que nós acabamos de ler, eu vou ser bem sucinto na palavra. Ela está dizendo assim: Jeremias, meus irmãos, ele está orando, fazendo uma oração para que Deus não o abandone. Coisa interessante, né? Esse capítulo 17 ele está dividido em algumas partes. E uma dessas partes, ele está dizendo, meus irmãos, essa oração, a parte que nós lemos, pedindo, meus irmãos, para que Deus não o abandonasse, para que Deus estivesse do lado dele, do profeta. Queridos, hoje nós vivemos um tempo, pregamos um evangelho, o evangelho que nós ouvimos, o evangelho, muitas vezes, eu estou dizendo, ouvimos, mas muitas vezes eu também faço, não estou colocando, isso não é mérito de alguns, muitas vezes eu também me pego nisso, e muitas vezes, meus irmãos, nós queremos ouvir somente isso, nós só queremos ouvir, meus irmãos, de vitória, nós só queremos ouvir de abundância, nós só queremos ouvir prosperidade, nós só queremos ouvir que todos os nossos problemas serão solucionados, nós só queremos ouvir, meus irmãos, que tudo na nossa vida irá bem, 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 bem. Só queremos ouvir isso. Que coisa melhor do que isso? Não tem. Pensam demais ouvir isso. Maravilhoso. Tá certo. Só, meus irmãos, que para nós, da mesma forma que o sol nasce para o justo, ele nasce para o injusto. É verdade. A mesma forma que o ímpio tem problema, os cristãos também têm problema na face da terra. E aí, meus irmãos, e se o dia mau chegar? Se a má notícia chegar para a tua vida, como é que nós estamos? Como é que eu estou? Como é que estaremos? Como é? Ai, pastor, domingão, só falar de catástrofe. Era melhor eu ficar em casa vendo o encerramento das Olimpíadas. Nem sei se já me terminou. Não era melhor, pastor? Não sei. Hoje foi tão triste, ontem também. Que dureza. Brasil é impressionante, né? Acho que na Olimpíada passada o cabra ganhando a corrida,
Parece um sujeito de saia, corre atrás do cara e perde a corrida, o maratona. O homem de saia também só esperou o quê num trem desse? Correndo atrás do sujeito, tira ele. Hoje ele está até bem, volta para trás. Nós precisamos orar mais para esse povo aí. O negócio só graça. E aí, meus irmãos, por conta desse costume que nós temos, nós deixamos, meus irmãos, de pensar que isso acontece em nossas vidas, que venha a acontecer com as nossas vidas. Eu conversava com um moço ontem, servo de Deus, e ele me dizia isso. Agora sabendo que eu sou pastor, eu me converti, eu tinha notícia dele, até comentei hoje na escola bíblica dominical, eu tinha notícia dele. Ele tinha uma loja, um comércio ali no bairro de Campinas. Esse moço se converteu através de um borracheiro que nós conhecemos, é o nosso borracheiro comum. E esse borracheiro evangelizou ele se converteu. E ele foi um negócio, um foguete assim, para falar do Senhor. Converteu todos que estavam ali do lado dele, todos os comerciantes. Só que aí, meus irmãos, ele vem glorificando a Deus por tudo. Um dia chega a notícia: você tem câncer e você precisa se cuidar aí. Moço novo, talvez da minha idade. Aí ele disse assim: pastor, eu não falei. Por que, Senhor? Ele falou ontem para mim. Eu falei: para que, Senhor? Você levantou, Deus levantou, fortaleceu, deu graça e o abençoou. O dia não chegou, o Senhor reverteu a situação e ele venceu. Mas muitos meus irmãos não estão aqui para contar essa história, mas também Deus cuidou de todas as coisas. E o profeta, meus irmãos, ele está dizendo: Senhor, não me abandone, Senhor, esteja comigo, Senhor, esteja me fortalecendo, Senhor, esteja falando comigo, Senhor, esteja guiando os meus passos, Senhor, me coloca de pé, porque se o dia mal chegar, se não for o Senhor, eu não sei o que eu farei da minha vida. Queridos, o Senhor, Ele está buscando isso de nós, que nós venhamos estar preparados para receber talvez uma notícia dessas que não nos traz alegria, mas que vem, meus irmãos, de encontro talvez alguma coisa que o Senhor quer te mostrar, que o Senhor quer te ensinar, que o Senhor vai conduzir na tua vida, e daqui a pouco você vai dizer: Deus me guardou, me abençoou e me deu vitória. O Senhor te chama para isso, irmão. Amém. Agora, é bom, meus irmãos, nosso último ente querido, minha esposa está para lá, foi minha sogra, que foi recolhida. É bom receber uma ligação às 2 da manhã e dizer assim: você é quem? Sou fulano de tal. A sua esposa está. Quem é? É a médica, doutora, não sei do que, do hospital. Não, eu respondo pela minha esposa nessa ocasião. Pode falar que eu estou aqui. Não vou falar para ela. Pode falar. Eu só queria que você venha para o hospital agora. E não sei, tudo bem, estou indo. Chega lá, meus irmãos, está ela, uma cama já sem roupa, sem aquecimento, sem nada. O Senhor a levou. O dia mal chega, meus irmãos, para qualquer um. Agora, muitas vezes, queridos, nós não queremos, mas vocês oraram, vocês buscaram a Deus, vocês não jejuaram, vocês não ungiram, vocês fizemos tudo, meu querido, mas chega um dia que o Senhor vai lá e recolhe. Pode acontecer em nossa vida, às vezes, meus irmãos, chega e aí acabamos de louvar aqui, que, meus irmãos, se o sol se pôr, meus irmãos, mesmo assim, o Senhor nos guiará. Você pode imaginar que está na escuridão, o sol caiu e você não vê mais essa luz para você andar, mas eu lhe digo: o Senhor te guiará, porque para mim e para você há uma luz no fim do túnel, e o Senhor traz esperança para o nosso coração. E o profeta Zacarias diz assim: ó prisioneiros da esperança, somos nós, os prisioneiros da esperança, os filhos do Senhor, os escolhidos do Senhor, que Deus chamou para ser uma bênção em nossa vida. Amém, Jesus. Meus irmãos,
o grande homem. Quando nós vamos falar de luta, talvez seja o mais falado por nós, seja Jó, talvez. Luta, Jó entra no negócio. Ele entra na conversa porque para ele a coisa não foi fácil. Agora, uma coisa interessante, que ele, trazendo assim para uma conversinha bem básica, pensa num homem crente. Pensa. Era Jó. Era o sujeito, o crente. Pensa no sujeito para cuidar de família. Pensa no pai. Jó. Era ele. O adversário não acha, meus irmãos, nada. Ele até fala com Deus: serviria Jó ao Senhor debalde, sem ele ter nada? Queria ver se ele tivesse nada, se ele servia, se ele era crente. Queria saber se ele servia. E começa, meus irmãos, até a questionar, e aos questionamentos que nós estamos ouvindo em todo culto, eu não vou ler sobre eles. E aí, meus irmãos, chega para ele, e eu quero ler, o texto é meio extenso, Jó 1, do 13 ao 22, diz assim: e sucedeu no dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas passeiam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Estando este ainda falando, veio outro e disse: fogo de Deus caiu do céu, queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus 3 banos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando seus filhos, suas filhas, comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que veio um grande vento, sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os mancebos, e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou a sua cabeça, e se lançou em terra, e adorou, e disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Pensa no sujeito que perdeu tudo. Não precisa se manifestar, mas eu não sei se aqui tem algum pai que já perdeu o filho. Não precisa se manifestar, não sei. Não sei se aqui tem alguém que em um dia perdeu tudo o que tinha. Tudo. Não sobrou nada. Jó experimenta, meus irmãos, 4 no mesmo dia, 4 terríveis tragédias. Eu vou falar sobre eles. 4 no mesmo dia. E nós muitas vezes, meus irmãos, não queremos ouvir isso. Fui questionado aqui na igreja: pastor, mas então como é que é esse negócio aí? E as
essa é a maldade que está no mundo. E o que está acontecendo? A perda da fé, meus irmãos, a cegueira, leva as pessoas a fazer esses questionamentos. Onde está o teu Deus? E o salmista fala assim: por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas o salmista, meus irmãos, ele traz uma resposta para ele mesmo, para a sua alma. Espera em Deus, e você ainda o louvará. Isso, meus irmãos, está dizendo que chegou no dia, meus irmãos, no coração do salmista, o dia mau chegou também para ele. Chegou para ele. E aí, meus irmãos, Jó, eu vou tentar ser mais de uma forma que você entenda aqui. O primeiro, meus irmãos, chega: seu Jó, seu Jó, seu Jó, fala, rapaz, o que está acontecendo? Seu Jó, seu Jó, seu Jó, o que foi que aconteceu? Ele diz assim: os sabeus roubaram seu gado, suas jumentas, e ainda mataram os seus moços. Beleza, pura, depois eu compro do gado, eu compro do jumento, está tudo certo. E no meio desse povo lá, só eu vim aqui, sou eu, seu Jó. Que tragédia, que coisa terrível. Olha o que aconteceu. Esse mal terminou de dizer, chegou: seu Jó, seu Jó, seu Jó, o fogo desceu do céu, queimou suas ovelhas e seus pastores, dizimou as suas ovelhas, acabou com tudo. Só eu estou aqui para te contar, seu Jó. O problema está grave. Acabaram-se todas as ovelhas, estão queimadas. Seu Jó, que problema o senhor está agora? O senhor está sem ovelhas e sem gado, e sem jumento. E agora, seu Jó, como é que o senhor perdeu tudo aí? Como é que nós vamos fazer, seu Jó? Mal esse termina de falar, chega o outro: seu Jó, seu Jó, seu Jó, nem te conto o que aconteceu. Já te chegou tanta coisa ruim, né? Os caldeus vieram levar todos os seus camelos e ainda mataram os seus servos. Toda a riqueza que Jó tinha, tudo que ele tinha de material, naquele momento estava acabado. Ele tinha perdido tudo. Ele tinha sido, meus irmãos, tocado em tudo da tua vida. E eu lhe faço uma pergunta: quantas vezes o inimigo não faz isso com as nossas vidas? Quantas vezes, meus irmãos, o inimigo não chega sorrateiramente, de uma forma impressionante, e começa a subtrair coisas da tua vida, das nossas vidas. Sorrateiramente ele chega e começa a tirar. Era só isso, pastor? Não, eu falei de 3 coisas, vou falar a quarta. Por fim de tudo, chega o seu Jó, seu Jó, seu Jó, seu Jó. Aconteceu uma coisa terrível. Um forte vento derrubou a casa de seus filhos e filhas, onde eles se encontravam, e matou todos. Não sobrou ninguém. Que dureza, não, irmãos?
um servo de Deus, um homem crente, que cuidava da melhor forma possível das suas coisas. Nós que somos pais, meus irmãos, o grande exemplo de Jó, a palavra fala o que ele fazia pelos filhos. Muitas pessoas não ficam perguntando, mas ele falava aqui que Jó, meus irmãos, ele sacrificava pelos seus filhos, ele orava, ele botava o joelho no chão e ele clamava a Deus pelos filhos. Aproveitando, meus irmãos, aí o gancho dos pais, que já são e ainda serão, outros que serão. Meus irmãos, o Senhor deu-nos os filhos para que possamos cuidar deles da melhor forma possível. Da melhor forma. Hoje, meus irmãos, o sistema está dizendo para nós terceirizarmos os filhos. O sistema fala, leva para lá, leva para lá, faz isso, faz aquilo, e você vai entregando. Outras pessoas estão cuidando, não você. E a responsabilidade tua e minha. Não é de outra pessoa. Deus não deu filho para outros cuidar, deu para nós cuidarmos. E Jó, meus irmãos, nós podemos aprender aqui a fúria do inimigo contra a vida do Filho de Deus. Enquanto, meus irmãos, servos de Deus, enquanto servo de Deus Jó, a grande fúria, meus irmãos, do inimigo contra Jó foi para atacar os seus filhos, para atacar a tua família, para acabar com a tua família. E é isso, meus irmãos, que o inimigo tem feito todos os dias. Ele tem se levantado contra as nossas famílias para tentar desestabilizar esse projeto bendito e poderoso que o Senhor tem nos dado, que é a nossa família. Mas Jó, meus irmãos, já estava sabendo disso, e ele, por conta disso, ele orava, ele clamava, ele jejuava, ele colocava os seus filhos diante do altar de Deus, e o Senhor o abençoava grande e poderosamente. Mas ele perdeu tudo, meu amado. Mas aí você falou assim, pastor, isso aí eu nem precisava saber, pastor. Eu estou sabendo que o inimigo veio para matar, para roubar e destruir, mas eu quero lhe dizer que o Senhor, Ele quer te preparar também, para que se algum dia chegar na tua vida uma notícias dessas terroríficas, você possa crer que há Deus em Israel, e Ele pode virar o teu cativeiro e lhe dar vitória, em nome de Jesus Cristo. Meus irmãos, eu até falei para o presidente Levando na quinta-feira, parece, meus irmãos, que nós até estamos falando do óbvio. Meus irmãos, óbvio, tem problema na família, tem problema, meus irmãos, e por todos os lados, é óbvio que tem. É até fácil de eu, como pastor, dizer isso aqui, mas o que eu quero lhe dizer é que existe um Deus que pleiteia a tua causa e a minha causa, e nos levanta e nos dá vitória, em nome de Jesus, para a glória e glória, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, meus irmãos, termina a história de Jó. E aí, pastor, ficou nessa situação ruim, de perda, ficou sem nada, ficou com as mãos vazias. A experiência de Jó. Então, no último capítulo de Jó, então, respondeu Jó ao Senhor e disse: bem sei em que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes tu, que sem conhecimento encobre o conceito? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois eu falarei, eu te perguntarei, e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Por isso abomino e me arrependo no pó e na cinza. A experiência, meus irmãos, de Jó foi tão marcante
marcante, foi tão abençoada, foi tão tremenda, que ele diz assim: antes os meus ouvidos te ouviam, mas agora os meus olhos te contemplam, os meus olhos te veem. Ele foi forjado, querido. Às vezes você não entende o porquê de luta, de dificuldade, o porquê de tanto dia mal na nossa vida. Eu quero lhe dizer, o Senhor está forjando a tua vida, para que você ali na frente você possa dizer: há um Deus que cuida de mim, há um Deus que pode virar o meu cativeiro, há um Deus que eu vou dizer, meus irmãos, aos quatro cantos, que Ele me sustentou, que Ele me abençoou e que Ele me deu vitória. A enfermidade não me venceu, a tristeza, a depressão, a opressão, nada disso me venceu, porque Deus foi comigo. A solidão não me venceu, e o Senhor foi comigo. Onde eu estava, eu me senti só em alguns momentos, mas o Senhor estava comigo. Ele estava me abençoando. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, o Senhor estaria comigo, e o Senhor está com você para te abençoar e para te dar vitória em todo o tempo, em nome de Jesus Cristo. Mas eu quero lhe dizer, pode ser que um dia mal chegue, mas não volte para trás, querido. Não volte para trás. A figura, meus irmãos, do Mar Vermelho é exatamente essa. Abre-se, meus irmãos, uma parede de água dos dois lados entre o povo de Deus e vai para frente. Querido, não tem mais como voltar. Você entrou, não volte mais, permaneça, persiste, vai para frente, porque, meus irmãos, a palavra fala que os cavalos e os cavaleiros, eles morreram porque tentaram seguir o povo de Deus. Você tem que entender, você tem que saber que Deus tem te abençoado, tem te sustentado, tem guardado a tua vida, para que você possa marchar, permanecer e prevalecer na presença do Senhor, o Todo-Poderoso, que nos escolheu, que te escolheu, e nós não temos mais como voltar. Como é que eu vou voltar, irmãos? Fale para mim. Como é que eu vou dizer que em 20 anos de evangelho tudo que eu falei não valeu a pena? Como é que eu vou explicar para os meus filhos? Como é que eu vou explicar isso, meus irmãos? Que nada valeu a pena. Não volte não, querido. Jesus está com você. O dia é ruim, o dia é mau, o dia é terrível. Jesus está com você. Nós louvamos aqui profeticamente. Jesus está à nossa frente. Ele nos abençoa e nos dá vitória. Ele está à tua frente para te dar vitória. Em nome de Jesus Cristo. Aleluia. E aí, meus amados, eu olho para tudo isso e podemos ver Deus em todas as coisas. Amém. Nós queremos respostas para muitas coisas, e não é fácil para nós dizermos para você que nós não temos resposta para todas as coisas. Seria bom se você ouvisse: eu tenho a resposta para tudo. Venha até aqui que eu vou te dar tudo. Eu sei tudo. Eu sei tudo. Eu sei. E tem coisas que estão acontecendo, possivelmente acontecerão na tua vida. Porque a palavra de Deus diz assim, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. É fácil, meus irmãos, você ver uma mãe na gestação. Quantas eu já olhei, cuida lá daquela barriguinha, e o marido, aquele negócio abençoado, eu sei. Daqui a pouco chega o telefonema e diz assim: houve um aborto e ela perdeu o filho. Aí você vai consolar a mãe, porque é impossível. Você traz a palavra, óbvio, ama, abraça,